Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Mari. Júlia. Lourival. Tentando ler tudo aqui. Brechó desapego. Os brechós, se puder. Bom, amanhã eu vou falar com todos vocês brechós, né, gente? Amanhã tem webinar. Brechós Ecoera às 10h30 via Zoom. 10 horas via Zoom, desculpa. Nanda. Bom dia. Bom, já, queridos. Hoje a gente está aqui, então, eu estou aqui no perfil da Moda pela Água. Hoje o nosso assunto dessa live super importante é pegada hídrica, né? Esse assunto, ele começou a ficar muito no dia a dia do Ecoera, logo depois de uma consistência já no nosso trabalho de pegada de carbono, né, do inventário de pegada de carbono que a gente já fazia já com as empresas. E ó, o Cláudio da H2O Comprei já está aqui. Um minuto, Cláudio, vou contar um pouquinho como a gente chegou até aqui e já chamo você, obrigada. Pegada de carbono, né? A gente falou um pouquinho com a Luana sobre o que é pegada de carbono, né? Emissões de CO2 e como a gente faz essa compensação, essa neutralização e por que a gente emite. Porque a gente tem aí nossa pegada do dia a dia das nossas ações. Na crise hídrica em São Paulo, em 2014, 2015 mais ou menos, né? 2014, me corrija se eu estiver errada, o time Ecoera se reuniu e falou, bom, a gente tem um problema sério com água, a moda para o movimento Ecoera é um agente de transformação, é um agente que provoca mudança, então a gente precisa falar sobre água. Então, como falar sobre água? E a gente começou a se questionar, se perguntar como e pesquisar no mercado de moda, né, naquela 2 anos atrás, isso quando o projeto já estava em desenvolvimento, a quantos litros de água então a gente gastava nesse mercado de moda? Para começar, a gente começou, né, o exercício de pesquisa. Uma camiseta branca, quanto consome de água no Brasil? Uma calça jeans, quanto consome de água no Brasil? A gente tinha números americanos, números europeus, mas brasileiros não. Mas a gente usava esse número americano. Esse que foi o grande pontapé para o projeto Pegada Hídrica, porque a gente usava um número que não era nosso, a gente tem uma bacia hídrica que é só nossa, não é americana, que é a oposta, a gente vai falar sobre isso um pouco com o Cláudio agora, então a gente precisava o quê? Olhar para dentro da cadeia, olhar, analisar o ciclo de vida do jeans, que aí foi o nosso protagonista, a gente escolheu o jeans para contar essa história, né, customizamos um projeto aí, e a Vicunha abraçou esse projeto, e foi aí que nasceu o Pegada Hídrica Vicunha. Mas agora eu vou colocar o Cláudio aqui. A Company. Tem pão que eu não falo com o Cláudio. Não, o Cláudio está entrando. Oi, Cláudio. Olá, bom dia. Bom Tudo bem, dia, tudo Kiara? bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bom também. Que bom falar com você por aqui. Que bom, Que que bom, bom. que bom. Tem que usar tecnologias, né? No meio Não da tenho pandemia, vamos no, aproveitar no meio a da nosso pandemia favor. a tecnologia, sem sombra de dúvidas. E para falar de Exatamente. assuntos, né, Cláudio? A gente fala muito, os nossos códigos são códigos socioambientais, né? A gente fala, a gente se conheceu falando de água, a Uhum, gente se relaciona falando de água, mas a uhum, audiência em geral é, tem uma certa dificuldade, né, de falar sobre, de colocar no dia a dia, né, que os assuntos sociais e ambientais se transformem num papo do dia a dia. Eu acho que isso uhum. que a gente gostaria de fazer até nessa pandemia, né, de uma hora que a gente está absolutamente concentrado na saúde, né, que a gente no Ecoera fala a minha saúde, a sua e a do planeta. Tá Uhum, tudo uhum. interligado, né, Cláudio? Não tem uma coisa, não está separado uma da outra. Em pandemia, então, como nunca antes, você não acha? Exatamente. Eu acho que essa pandemia ela vem justamente também para mostrar isso, né? Que a gente está totalmente conectado, né? Da China ao Brasil, assim, em questão de semanas, meses, né? E o mundo inteiro, né? Então, assim, o que a gente faz aqui reverbera para o mundo todo de forma muito rápida, seja um impacto negativo ou um impacto positivo também, né? Então, acho que a gente tem muito a fazer pelo lado do impacto positivo para que a gente consiga
gerar boas ações aí para o planeta, já que muita gente vem sofrendo aí também com as questões de saúde do planeta, né? Com a Sem falta de dúvida. água, com o excesso de calor, com os furacões, com as mudanças climáticas, com as questões dos resíduos. Então, enfim, são muitos temas que refletem na gente, né? Quando a gente fala a saúde do planeta, é a saúde nossa, né? Da nossa Exatamente. sociedade. E mais especialmente quando a gente está falando de água, antes até um pouquinho de falar sobre o nosso foco hoje, que é a pegada hídrica, a gente tem comunidades que não têm água, né? Água, Uhum, né, básico ali, de saneamento básico e água, não tem água uhum. limpa. Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, em pandemia, em crise da Covid-19, as pessoas não têm água para lavar as mãos. Sabão também não tem, né, Cláudio? Mas também não tem água Exato, para lavar. Então, assim, é, meu Deus, como está tudo interligado, né? Como a gente. é. E eu acho que com as infelicidades, assim, com todas essas perdas que a gente teve com essa pandemia, minha intuição diz desde o início que a gente vai chegar do outro lado na marra, muitas vezes, mas mais consciente. Acho que foi no Uhum, susto, foi sim. assim, foi nossa, realmente num susto danado, mas acho que a gente vai Uhum, chegar. Mas primeiro de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho da H2O Company, Cláudio. A gente se conhece já há um tempo, parece que tudo é natural, uhum, mas antes do Pegada Hídrica acontecer, né, que foi um projeto que sim, a gente sim. customizou e a Vicunha abraçou isso rapidamente, a gente, né, se conheceu através da Iniciativa Verde, porque você tem uma empresa que presta aí consultoria em gestão de água. Fala um pouquinho sobre seu Uhum. trabalho. Bom, obrigado pela oportunidade aí, Kiara. Acho que Imagina. é muito legal também o trabalho que você faz, assim, acho que a gente se complementa de uma forma muito boa. O H2O Company é uma empresa de consultoria que eu fundei, eu sou fundador da empresa, foi fundada em 2012, né? Inicialmente até com esse foco de trabalhar com a questão da pegada hídrica e a questão da gestão da água, né? Voltada para empresas, então a gente faz consultoria principalmente para empresas grandes e multinacionais e também algumas prefeituras, né? Mas sempre nesse olhar estratégico de gestão, né? E apesar do nome ser H2O Company, a gente focar muito na questão da água, a gente faz uma correlação com a questão das mudanças climáticas e como que isso impacta na questão da água. Então, nós também somos Uhum. especialistas no tema das mudanças climáticas, é um tema que a gente atua muito. E hoje a gente enxerga muito essa conexão, né, de como as mudanças climáticas já estão impactando a questão dos recursos hídricos, da disponibilidade de água. A gente tem vários casos no Brasil e no mundo para falar, e a gente pode citar alguns aqui. Então, essa conexão é muito forte, né? Então, como a gente conhece muito de mudanças climáticas, a gente quer trazer esse olhar tanto para as empresas quanto para os governos, enfim, para os clientes que nos contratam, de o que é necessário fazer para se adaptar à questão da mudança climática em relação à água, né? Porque o Que Brasil historicamente tinha muita água e agora a gente começa a ter vários casos de escassez hídrica, que é uma novidade para muita gente, né? Então, como que a gente vai se... o que eu acho que é bacana a gente pontuar, né, Cláudio, contextualizar, é que assim, as mudanças climáticas, a agenda do clima, né, as mudanças climáticas é uma agenda que já está aberta e que as empresas já entenderam que não tem como, ela não vai fechar nunca mais, né? Ela Uhum, não tem, é uma uhum, agenda aberta, a gente está aí, muitas empresas convencidas, coagidas, enfim, não interessa, uhum, interessa que a gente já sabe, né, em termos corporativos, que é um tema que a gente precisa falar para a sobrevivência do negócio, né? Algumas uhum, empresas mais maduras em relação ao tema, outras menos, outras ainda numa jornada ainda de análise interna, né? E aí depois a gente uhum, chega nas ferramentas, que é uma pegada aí que é uma delas, mas eu queria que você falasse, a gente está falando de mudança climática, né? Clima. Aí a gente fala de água, né? E a gente discute muito isso. Uma crise hídrica, ela não é só escassez, como você falou, também é excesso de um lado, né? As crises, sim, elas não sim, são só aparentes, né? Assim, uhum, eu acho que hoje, em plena crise da Covid, é um bom momento para a gente falar isso. Isso já vem vindo. Isso não é de uma sim, hora sim, para outra, ok, estamos aqui no meio das mudanças climáticas. Em 2004, agora começou a falar, eu nunca vou esquecer, foi ali que começou, assim, eu lembro muito tão bem desses momentos, e aí uhum, tinha uma total desconexão. O que aconteceu hoje, se a gente pensar 16 anos depois, né?
Eu tô certa, Cláudio, foi sim. 2004, mais ou menos, acho que Sim, teve sim, verdades Uma Verdade inconvenientes. Inconveniente, né? Aquele Exatamente. documentário do Al Gore, que foi muito bom, que trouxe à tona esse tema, num momento onde ninguém conhecia, ninguém acreditava muito, ninguém entendia muito bem o que aquilo queria dizer. E a questão que a gente enxerga agora é que essa curva ela é exponencial, né? Ela é igual ao coronavírus. Então, Pois assim, a é, cada pois ano que é. passa, o planeta vai ficando mais quente e a gente vai sentindo de forma mais acelerada os efeitos, né? Então esses efeitos vêm se intensificando, né? No Brasil, por exemplo, em 2014, no Sudeste, a gente teve a maior seca da história, né? Que está totalmente relacionado com a questão das mudanças climáticas. Esse ano, na região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente está tendo perdas enormes de safra porque não Uau. choveu. As usinas hidrelétricas da região sul estão vazias, secas, né? A cidade de Curitiba está começando agora, no meio da pandemia, com um racionamento muito sério. Então, a gente tem esses fenômenos aí acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, a gente vem cada vez mais ouvindo falar de furacões nos Estados Unidos, que tem uma relação com a mudança climática. Não é que o furacão sempre existiu, existiu. Mas o que a mudança climática traz é um aumento da frequência, ou seja, ele vai ter, se antes era a cada 10, 15 anos, agora ele vai ser a cada 5 ou cada 2 anos, e mais fortes, mais intensos. E a mesma coisa acontece aqui. Então, quando a gente não vai ter menos chuva, a gente vai ter talvez a mesma quantidade de chuva que a gente teria no ano inteiro, só que concentrada em um dia, em 2 dias, que foi o que aconteceu em Belo Horizonte esse ano, né? Sim. A maior chuva da história também. Então, essa chuva que cai de uma vez e depois, quando vem a seca, fica vários meses seco. Então, uma mudança geral mesmo nos padrões do clima, o que interfere completamente na nossa vida e na nossa atividade econômica, né? Para quem. Exato, e aí que eu queria abrir essa porta aí da atividade Uhum, econômica, Cláudio, porque assim, a gente, enquanto, claro, CPF, eu e você, a gente usa água aqui, a gente descobriu na pegada aí que a gente lava até roupa demais do que deveria, né? Foi uma uhum, descoberta, a gente não sabia, mas porém vamos ter um olhar primeiro com as corporações, com as empresas. É, elas usam, a gente usa água nas empresas, assim, a empresa de moda usa muita água anualmente. uhum, E uhum, e eu acho que o trabalho que a gente fez com a Vicunha colocou luz nessa questão, né? Existe aí uma maneira de uma maneira mais responsável, consciente, de fazer a gestão desse recurso hídrico, né? Se não é que a gente não vai usar exato. essa água, mas que é gestão do recurso hídrico? Assim, deixa eu ouvir do especialista. Então, o legal de falar desse tema é que, historicamente, a água ela sempre foi olhada como um recurso que você pega e pronto, né? Você não tinha uma questão, e muitas empresas ainda não têm, né, infelizmente, um olhar para a questão da economia, do uso eficiente, né? A questão não é economizar, a gente quer usar com abundância e tudo mais na medida que tem a disponibilidade, né? Mas uma vez que a gente tem o risco de ficar sem, a gente precisa usar de forma consciente. Então, o trabalho de gestão que a gente faz é trazer esse olhar para a estratégia, para olhar isso de forma estratégia, né? E a grande dificuldade de criar uma estratégia para as empresas ou governos em cima do tema da água é que é um recurso historicamente muito barato, né? As empresas não olham isso como um custo. Muitas vezes a empresa pega água de poço ou pega água ali do rio e não paga nada por isso. A gente paga a conta da água, no caso aqui de São Paulo, da Sabesp, ou enfim, quem está na cidade paga a conta, mas a gente paga pelo tratamento dessa água e não pela captação. Então a própria Exato. empresa que capta esse recurso da natureza, ela não tem um custo para captar, ou às vezes quando tem um custo muito irrisório, muito simbólico. Então, por ser barato, é muito desperdiçado, né? E a gente está numa situação agora, tanto com a questão das mudanças climáticas e principalmente, que eu acho que se reflete até mais rápido, com a questão do desmatamento da Amazônia, que a gente não pode mais desperdiçar, né? O recurso água hoje ele é fundamental para a nossa vida e para a economia. Você falou da moda que consome muita água, mas praticamente todas as atividades econômicas consomem muita água, principalmente a parte de alimentos, né? Toda a parte agrícola, a gente depende de água, né? E a Amazônia, ela é a nossa caixa d'água. O Brasil ele tem uma grande caixa d'água, que é a Que é Amazônia. a E essa Amazônia. caixa d'água agora ela está furada
através do desmatamento, ou seja, está vazando. Se a gente perder a Amazônia, a gente vai virar um deserto, a gente vai ter todas as perdas na agricultura. E isso é cientificamente comprovado, porque em toda a latitude do planeta, na mesma latitude do Brasil, né, então você tem o deserto do Atacama, no Chile, depois da Cordilheira dos Andes, na África você tem deserto, na Austrália você tem deserto, todos os países que estão na mesma altura do Brasil são deserto, e só o Brasil tem água. Por quê? Porque a gente tem a floresta amazônica que forma um fenômeno chamado rios voadores, né, que a água evapora da Amazônia e vem para a região sudeste em forma de chuva. Ou seja, a gente aqui no Sudeste, a gente depende lá da Amazônia, que é uma coisa que a gente não entende também, né? Totalmente. Como que o nosso Essa bioma questão maior que da a Mata interligação. Atlântica, como que a gente aqui precisa do bioma amazônico, né? Assim, é difícil a gente entender tudo isso, né, Cláudio? Por isso que acho que a informação é tão importante, né? Essa questão do coronavírus que mostra, né, que a gente está conectado, né, com algo que a gente nem vê, né, que é um vírus. É a mesma coisa. A gente está conectado. E o que mostrou para a gente que a gente está conectado com a Amazônia foi aquela nuvem de fumaça que chegou em São Paulo, né? Um tempo atrás, né? Foi, alguns meses atrás, não sei se foi no começo desse ano, no final do ano passado. Mas eu lembro que eu estava no meu escritório, a gente olhou pela janela, era 3, 4 da tarde e escureceu. Sim, todo mundo, ninguém entendia, né, o que era aquilo. E aí quando a gente foi descobrir o que era a fumaça das queimadas da Amazônia. Então, ou seja, é uma comprovação simples, né, de você verificar que a chuva vem da Amazônia. E por que vem chuva da Amazônia? Porque as árvores, elas mandam a água para a atmosfera, elas puxam aquela água do solo e mandam na forma de nuvem, elas não deixam com que a água escoe para o oceano. As raízes fazem a água infiltrar e retém essa água no solo. E aí quando ela puxa essa água e solta para a atmosfera, ela forma essas nuvens pesadas de chuva que traz chuva. Por isso que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, por isso que o Brasil tem a sua matriz de energia elétrica baseada em usinas hidrelétricas, é tudo por conta da Amazônia. Então, é o maior tiro no pé a gente desmatar a Amazônia pensando que a gente vai ganhar recurso econômico porque vai abrir terra para produzir. Bobagem, a gente vai perder produção. E a gente aqui, né, longe muito, né, eu conheço bastante por lá também, mas enfim, estando no dia a dia aqui da grande cidade, a gente sente falta de árvore. Assim, essa árvore que faz tudo isso, né, que você acabou de dizer, quer dizer, é muito importante falar sobre esse assunto. E o que a gente faz é isso, né, Cláudio? Falar sobre esse assunto para que essa consciência chegue em um maior número de pessoas, para que cada um seja um agente de mudança, né? A gente só espalha a mensagem e cada um absorve a mensagem e espalha. Quando a gente está falando de mercado de moda, a gente, né, você já está aí com a gente há um tempo, a gente fala muito na questão, a moda tem uma vocação que é de espalhar a mensagem muito rápido. Né? Você vê, é muito rápido que a gente consegue fazer ali com uma imagem bem feita, com uma comunicação muito né, assertiva. E eu acho que foi isso que a gente conseguiu com o projeto Pegada Hídrica Vicunha. Eu acho que nós somos muito... Foi um momento bacana, a gente conseguiu se complementar enquanto empresas e a gente apresentou. Mas antes de falar sobre o Pegada Hídrica Vicunha, eu queria que você falasse se tem aí em poucas palavras, claro, que eu sei que é tema de curso, a gente podia ficar aqui dias e dias e meses falando sobre pegada e pegada hídrica, mas o que é, em poucas, se você puder dizer pra gente, o que é pegada hídrica? O que é a pegada hídrica? Bom, primeiro vamos lembrar o que é pegada, né? Então, pegada quando a gente fala de pegada hídrica, pegada de carbono, a gente está olhando tudo que a gente deixou para trás, né? Ou seja, todo o histórico, o que a gente chama de ciclo de vida. Né? Então, a gente está falando do consumo de água, no caso da pegada hídrica, mas não só o consumo da sua casa ou só o consumo da fábrica, né? Falando já da pegada hídrica da calça jeans, né? Que foi o que a gente fez. Não só o consumo da fábrica, mas o consumo desde o plantio do algodão até esse produto terminar a vida útil dele. Né? Então a gente trouxe um olhar aí da quantidade de água necessária para se produzir o algodão, da quantidade necessária para a indústria, para as lavanderias, para o transporte, enfim, todas as pessoas que atuam nessa cadeia produtiva que precisam de água também, né? Os processos e até chegar no consumidor que lava essa calça com uma certa frequência. Então, é interessante essa metodologia, né? Nada mais é do que uma metodologia de gestão, né? É uma ferramenta que vai ajudar as empresas na definição de uma estratégia para ser eficiente. Porque o que adianta, por exemplo, a indústria
ser super eficiente em consumo de água se ela representa 1% só do todo o consumo da cadeia produtiva. Às vezes vale mais a pena a indústria engajar os seus fornecedores, os seus clientes, toda essa cadeia produtiva, para ter um efeito, um resultado muito melhor em termos de eficiência, né? Porque o que a gente está buscando é eficiência para manter o negócio, né? Você falou dois, aliás, pontos importantíssimos aí que a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais. Um que é a análise de ciclo de vida, né? No mercado de moda, aí eu preciso sempre puxar aqui para o nosso campo de atuação, a gente está acostumado a comprar essa roupa e não tem a mínima ideia do que aconteceu antes daquele momento, né? Então, se a gente pensa em pré-consumo, consumo e pós-consumo, é um pouco, né, o caminhar, né, dessa roupa que uma hora está aqui vestida, tá aí, você está vestindo aí, eu estou vestindo aqui. Então, quando a gente pensa em, né, análise de ciclo de vida, onde começa, se a gente for pensar num jeans, que foi o nosso protagonista, né, Cláudio? A gente escolheu um protagonista para contar essa história, que foi o jeans. Então, o jeans, ele começa no algodão, lá no plantio, lá onde a gente foi, né? Lá no plantio, nas fazendas. E ele termina, muitas vezes, num bueiro, ou, no melhor das hipóteses, numa doação, ou num bazar de troca, ou num second hand, ou numa reciclagem, enfim. Ele pode terminar também voltando. Ele pode não terminar, né? Ele pode voltar, ele pode continuar, né? Que é a nossa querida economia circular. Agora tem até a economia Donut, que a gente está falando aí. Mas eu acho bacana, você tocou um ponto importantíssimo, que é a análise de ciclo de vida, e você tocou num outro ponto importantíssimo, que foi a cadeia de valor. Né? Que quando você está olhando para um aspecto do mercado de moda, dessa cadeia toda, né? Porque o mercado é o mercado, aí é a indústria. Essas nomenclaturas na cabeça do consumidor, às vezes, ainda são um pouco difíceis de entender, né? de especificar. E quando a gente fala cadeia de valor, é tudo que envolve esse produto, né? Desde lá do plantio, todas as, como você também falou, a pegada, o traço que isso deixa, né? Tipo, o passaporte, né? Assim, o que aconteceu, né? Desde o início para chegar aqui e eu vestir esse blazer de jeans, essa calça jeans, né? O que aconteceu? As pessoas envolvidas, né, Cláudio? Pessoas envolvidas nessa cadeia de valor. Quantas pessoas envolvidas e quanto recurso natural envolvido. Eu acho que aí entra um ponto, assim, que você tocou. De repente, não é na têxtil que tem o gasto de energia ou água. É um pouco, ou a gente não sabia que o consumidor final podia economizar. Aliás, onde está a economia, né, Cláudia? A gente não olha só o problema, também a gente olha a solução. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse tipo de metodologia, porque justamente a gente sentiu a necessidade de criar esse trabalho aí, encabeçado pela Vicunha, né? Porque a gente não tinha esse número, né? Porque nós nos perguntamos quantos litros de água é gasto na produção de uma calça jeans no Brasil. Ninguém sabia responder. Não tinha esse número. A gente tinha um número americano, né, Cláudio? Lembra? A Levis dizia uma coisa, não sei quem na Alemanha dizia outra, assim, bem, né? Bem, assim, superficial. A gente não tinha uma literatura ou uma informação sobre qual metodologia eles tinham usado para fazer esse cálculo. Então, a gente falou, ok, então vamos trazer essa metodologia para o Brasil, customizar isso, né, para o olhar do mercado de moda e chegar nesse primeiro número, que também é um número orgânico, não é isso? Cláudio, fala um pouquinho assim, porque essa metodologia que a gente usou, e você que fez realmente, se aprofundou em cima desses números, desses cálculos, assim, ela é uma ferramenta contínua, né? A gente usou ela para poder criar esse primeiro número. Fala um pouquinho sobre por que a gente usou e como que a gente achou que podia ser um diferencial para o mercado como um todo. Então, o legal de trabalhar com a pegada é exatamente esse olhar, né, para a cadeia produtiva. Então, a gente está falando da água, mas você falou também tem a questão social, tem o trabalho escravo, tem a questão da energia elétrica, tem a questão das emissões. Então, cada dia mais o consumidor, principalmente o consumidor jovem, né, a nova geração, é muito atenta a esse tema. Assim, as informações estão muito fáceis na internet hoje, então isso é uma demanda que vem do consumidor. E que bom que vem do consumidor, porque isso faz com que o mercado mude para melhor, né? E aí a gente, através de uma iniciativa da Vicunha, junto com a Ecoera, a gente calculou essa pegada hídrica da calça jeans especificamente para o Brasil. Aí, por que a gente não usou o número da Levi's que já existia nos Estados Unidos? Porque a questão da água, ela precisa ter um olhar local. O que adianta a gente usar um número de outro país? Porque a gente tem que correlacionar isso com a disponibilidade que a gente tem. O nosso de número água, né? Disponibilidade de água. De água, disponibilidade de água.
Então, esse número, muitas vezes ele é assustador, mas é legal a quem está ouvindo essa informação fazer essa correlação de que existe uma longa cadeia produtiva por trás disso. Existem vários, às vezes um processo que leva anos, né? Imagina você plantar o algodão até ele virar uma calça jeans, aquela plantinha vai crescer, vai florescer e depois, enfim, são várias etapas produtivas. Então é natural que esse número seja um número alto, né? Então às vezes a gente assusta falando, nossa, quanta água para se produzir uma camiseta, uma calça jeans ou 1 quilo de carne? Ok, mas assim, o que interessa é se a gente tem essa água, né? Então a gente produz com uma quantidade de água que a gente tem disponível, mas essa disponibilidade ela está reduzindo por conta do desmatamento da Amazônia e das mudanças climáticas. Então o mais importante da gente trazer esse olhar do consumo da pegada hídrica no Brasil é a gente saber quanto que a gente depende de água e o que a gente vai fazer se a gente não tiver essa mesma disponibilidade de água no futuro, né? Então, a gente identificou várias ações que a gente pode fazer para melhorar, desde o plantio do algodão até os processos de lavanderia, tem a parte do tratamento de esgoto também, que é muito importante, Nossa, né? Que muito entra importante. na nossa Deixa eu conta falar da sobre pegada. isso, Então, esse olhar para a gente melhorar o processo e quando a gente tiver uma menor disponibilidade de água, que a gente continue produzindo do mesmo jeito. Então, acho que a mensagem mais importante o consumo de água é natural. A gente nunca vai ter uma pegada hídrica zero, porque tanto a gente quanto os processos dependem de água para se produzir. Então, assim, o que a gente quer é descobrir qual que é o nosso melhor nível de eficiência. Né, para que a gente... E também, né, Cláudio, reduzir, porque assim, a gente, pela primeira vez, um primeiro cálculo, que eu acho que a gente foi até bastante eficiente, eu digo, conseguimos comunicar da maneira correta, esse número ele precisa se mexer, né? Então a gente chegamos aí nos 5.196 litros em média, né, numa calça jeans do Brasil, com a cadeia de valor da vicunha, né? Que foi isso que a gente usou. A gente usou esses dados, né? Uma metodologia você usa, né? Você tem uma ferramenta que você calcula. Né? E por que a gente calculou? Para poder estabelecer meta de redução, porque sem cálculo, como que você chega ali do outro lado? Claro, você não tem a mínima ideia de quanto você consome, como é que se pode estabelecer meta de redução? Ou seja, são ferramentas, como você disse, de gestão, né? Você começa e aí você tem uma eficiência econômica, uma eficiência melhor, claro, possil, né, também. Em tempos de crise, a gente fala a palavra mais possível do que melhor, né? Então, eu acho importante a gente deixar claro que não é uma solução pronto, resolvi, né? Eu fiz a pegada aí uma vez, acabou, ótimo, tá resolvido, tchau. Muito pelo contrário, é o começo de uma conversa. A gente começou a conversar sobre água quando estabelecemos aí essa metodologia que você trouxe aí para a luz e te agradeço porque foi incrível, assim, acho que a gente abriu um capítulo na moda nacional importantíssimo. O desafio agora é continuar esse capítulo, né, Cláudio? Que a gente está tentando aí já há quase 1 ano e meio fazer com que esse número aí ele se mexa de alguma forma, né? Ele se mexa porque ele não nenhuma metodologia ela é assim ela é de concreto, não concreto. A gente concretizou sim, a gente estabeleceu um número, mas a gente precisa que as empresas se unam ao projeto para a gente diminuir esse número. O que a gente quer é informar um outro número, não é isso? Menor que é a eficiência, né? Então, foi até legal você falar isso, tem uma frase que a gente costuma dizer que é preciso medir para gerir, né? Para você fazer gestão, você tem que medir, você tem que conhecer. Então, por isso que a gente trouxe esse número para a realidade do Brasil, né? Para a cadeia produtiva da Vicunha, que é uma grande produtora aí de tecido, né? Então, a partir dessa medição... que gasta muito pouco, né, Cláudio? E que gasta muito pouco esse pedaço. Então, pouco, eu vou né? falar um assim, pouquinho perto, aqui sobre essas proporções, né? Então, a gente teve um olhar, né, para a água do plantio do algodão, que envolve água de chuva, né, que a planta necessita para crescer, água também para irrigação. A gente teve o olhar para o consumo de água na indústria, que é aproximadamente 1% só de toda essa pegada hídrica, né, desses 5.196 litros. E a gente teve o olhar também até para a questão do consumidor, né? Então, quanto de água que o consumidor usa para lavar?
essa roupa, né? Foi uma E surpresa, né, assim, pra gente. Isso foi uma surpresa pra mim. a maior parte desse consumo de água, mais de 90%, é na primeira etapa do processo, no plantio de algodão, porque ele depende mesmo de água para crescer e é natural. Só que a boa notícia é que a maior parte dessa água é água de chuva, né? Exato, Que é uma e tem água as que não, cores de água, hein, Cláudio? Não esqueci de falar, porque é muito importante, né? As águas verde, azul e Vamos cinza. lá, deixa eu falar então. É já Essa para a gente metodologia, a começar. gente separa a água em três tipos, né? Para a gente conseguir parametrizar e trazer tudo para um número único, né? Então a gente olha para a água verde, que é a água de chuva, a gente chama de água verde. Tudo que a planta utiliza de água de chuva para crescer, né? E essa água não necessariamente representa um impacto, a gente não está tirando água da natureza para fazer a planta crescer. Mas é importante a gente saber porque a gente, com as mudanças climáticas, a quantidade de chuva está reduzindo, né? E aí vai entrar questões de pesquisa para desenvolvimento da produção do algodão com menos água, espécies que demandam menos água, ou métodos de produção que valorizam a questão da biodiversidade no solo, por exemplo, e que ajudam a trazer água. Até a questão das florestas no entorno, né? A No questão das entorno, matas né? ciliares, das reservas. Então, tudo isso favorece com que se demande menos água no processo de produção, né? Depois tem a água azul, que essa sim é a água captada, a água que você tira de rios ou água de poços, né? Então aí entra a indústria que utiliza água de rio ou água subterrânea, né, de poços. A própria agricultura pode usar para irrigação e a água que a gente recebe na nossa casa para lavar a nossa roupa, que também vem de uma captação em algum rio ou em alguma represa. Então essa também é um consumo que é contabilizado. E o terceiro tipo de água, que a gente chama de água cinza, que é muito interessante dessa metodologia, que está Super. relacionada à poluição. Porque quando a gente pega a água, a gente usa a água, a gente devolve essa água depois para algum lugar e de alguma forma, com alguma qualidade. E se a gente devolve essa água com boa qualidade, a gente vai ter um impacto. Se a gente devolve ela totalmente poluída, que é a grande realidade, principalmente das cidades brasileiras, a gente vai ter um impacto muito maior. E o que é esse impacto? A gente vai comprometer a água do rio que recebe esse esgoto para outros usos, para outras pessoas que também precisam fazer irrigação, que também precisam captar essa água. Então, o que acontece é que quando a gente joga um esgoto em um rio, o rio precisa de água para assimilar esse poluente, para diluir, Quase para né? limpar, né? Ele precisa de Para mais limpar. água para limpar aquela água suja, né? Uma boa correlação é um copo de água com açúcar, por exemplo. Você fez um suco com café, colocou muita quantidade de açúcar. Como que você tira esse açúcar? Colocando mais água ou mais café. Você dilui esse processo até que ele volta a ficar fraco. A Sim. mesma coisa acontece num rio. Quando a gente lança um poluente num rio, se ele é muito volumoso, se ele tem muita água, isso pouco vai afetar o rio. Agora, se ele não tem quantidade de água e recebe muito poluente, ele fica um rio morto, que é o caso do Rio Tietê aqui em São Paulo, por exemplo, e dos rios que passam em todas as cidades e capitais brasileiras, né? É, e de Agora, muito que se a gente viu você... lá em Toritama, né, Cláudio? A gente viu, eu vi Exato, né? situações ali, olha, gente, vimos coisas que eu gostaria de não ter visto. Mas, assim, a Exato, né? questão é Então, que realmente tem um impacto enorme. Cada existem pedaço práticas muito dessa. ruins ainda nessa cadeia produtiva, né? Principalmente na cadeia da moda. Existem ainda práticas de empresas que não tratam esse efluente e acabam poluindo completamente, né, o rio. Então é por isso que é importante também que o consumidor conheça e saiba exigir, porque isso entrou na nossa conta. Então, Exato. o que é a pegada hídrica cinza, né, que é um desses números? O quanto pior é a qualidade desse efluente, maior é a pegada hídrica cinza. Então, uma das boas formas de reduzir esse número é tratar esgoto, fazer com que as É, indústrias, que todas as etapas do processo, tratem o esgoto e devolvam uma água limpa para o rio para que outras pessoas possam fazer outros usos, né? claro. Então, isso é um prejuízo enorme para o Brasil, assim, a gente não precisaria, né, com o tamanho da economia que a gente não precisaria ter essa condição de água poluída, é o que atrapalha na questão da educação, da saúde, em outros Nossa. problemas muito maiores, né? Muito Então, maiores e que a- vão gerando também, aí sim, um impacto escalonado negativo enorme, né? E aí, exato, na enorme. pandemia, é Então, enorme, né?
E isso é o legal da pegada hídrica, porque a gente traz esse olhar e traz essa consciência para quem está, né, em toda essa cadeia produtiva. A gente não está falando só da indústria, a gente está falando lá do Não. algodão, da indústria, do consumidor, para que todos façam o seu uso da água de forma a reduzir esse número. Ou seja, Não, e estabelecer boas usando, práticas, né, Cláudio? Tem que estabelecer boas estabelecendo boas práticas. práticas. Aí que tá. E aí eu queria abrir esse capítulo com você. Assim, a gente visitou nesse projeto Pegada Hídrica Vicunha excelentes práticas e práticas assim, crimes ambientais, praticamente, né? Uhum, uhum, Né? A gente viu isso, ninguém contou, a gente viu. Então, o que foi muito bom, porque essa média, e também a gente sabe que essa média, esse número é uma média, né? Então, uhum, a gente sabe que esses 5.196, se essas práticas, péssimas práticas, se elas começam a melhorar, essa média vai diminuir, assim, porque o impacto uhum. vai diminuir e esse número também vai diminuir. Ou seja, a gente está falando de boas práticas e práticas não tão boas assim, né? Para ser Exatamente. boazinha hoje. Uhum. Mas o que a gente viu, assim, me ajuda a lembrar o que a gente viu de boas práticas, porque a gente está falando do algodão, depois a gente passa para fiação, aí a gente vai para lavanderia, né? Lavanderia é um Uhum, pedaço aí, vamos falar um pouquinho, onde usa bastante recurso hídrico, né? E a gente uhum. viu excelentes práticas, né? Sim, sim. Acho que é um ponto onde a gente viu todos os tipos de situação, né? Então, no Brasil existem várias diferentes realidades, né? E a gente viu práticas muito interessantes. Então, por exemplo, lavanderias que utilizam a água, tratam e reutilizam 100% dessa água no processo. Ou seja, não nem precisa lançar esse efluente, esse esgoto. Então, tem várias Ciclo empresas que fechado, né? que O ciclo desenvolveram uma fechado, né? tecnologia com ciclo fechado, que pegam a água, utilizam, tratam e usam novamente, né? Ou seja, a água só é perdida por evaporação mesmo. Então, isso foram processos muito bacanas, muito interessantes, né? Que a gente viu. Então, existem boas práticas e essas são as ações que a gente recomenda que sejam feitas, no caso, por parte da indústria, para que se reduza a pegada hídrica, né? Então você vai reduzir essa pegada hídrica cinza por não lançar um esgoto poluído num rio, num local, e aí você vai reutilizar. Então essa seria uma boa prática muito interessante. O oposto seria você não tratar e jogar uma água completamente poluída num rio, que a gente sabe que também existe, né? Opa. E aí é legal a gente falar do consumidor, né? O consumidor também lança, depois que a água sai da nossa máquina de lavar roupa ou do tanque, essa água vai para o esgoto. E assim, na verdade essa responsabilidade não é nossa, seria do poder público tratar esse esgoto, né? Principalmente para quem mora nas cidades. E a gente sabe que em muitos casos não tem, né? Aqui em São Paulo é um É. dos casos que assim praticamente é muito baixa, apesar de ainda ser um dos melhores índices do Brasil, é muito baixa a coleta de esgoto, isso não é surpresa nenhuma, porque só você andar na Marginal Tietê que você já percebe, né? Que o Mas a nosso gente esgoto pode muitas vezes reduzir vai um direto. pouquinho, mas a gente pode reduzir um Isso, pouquinho essa quantidade de lavagem também, né, Cláudia? A gente viu isso. aí, Então, o que né, que a nas gente pode fazer pesquisas. como consumidor? Uma das coisas, a gente pode avaliar a necessidade de lavar essa roupa com tanta frequência, né? É claro que a gente precisa continuar com todas as medidas de higiene necessárias, principalmente agora com a Nossa, questão do principalmente coronavírus, agora. mas a gente entrevistou pessoas, né? Foi interessante que a gente fez uma pesquisa na rua, enfim, várias pessoas foram entrevistadas, e tem gente que usa a calça uma vez e lava, usa uma vez e lava, falando da calça jeans. E, enfim, tem mulheres que lavam porque gostam que a calça fica mais apertada, que não sei o quê, tem gente que acha que tem que lavar mesmo, tem gente que nem para pensar e põe na roupa E suja e pum, já pronto. joga. Então, assim, qual que é a necessidade de você usar uma vez e lavar? Você pode usar outras vezes? Se a calça está precisando ser lavada, então esse é um ponto. E o outro ponto é a quantidade de sabão, a quantidade de produto químico que você vai usar. Então tem muita gente que fala, ah, a indústria usa muito produto químico e polui e tal. Verdade, mas a indústria tá olhando para isso também, Tá. né? Está Uhum, buscando produtos uhum. mais ecológicos e uso mais eficiente. Então, a mesma coisa, a quantidade de sabão, muitas vezes as pessoas compram o sabão concentrado e usa ele na mesma proporção do sabão que você compra diluído. Então é importante ler as recomendações de uso, usar nas quantidades corretas, encher a máquina de lavar roupa até a sua capacidade máxima, juntar para lavar tudo de uma vez com a mesma quantidade de água e utilizar sabões e produtos mais
ecológicos, né? Como sabão de coco. Assim, o que a gente costuma dizer é quanto mais cor, quanto mais cheiro, fragrância, pior, mais produto Cuidado, né? químico tem. Cuidado, né? Então, Cuidado, né? o sabão de coco, tem gente que usa até o vinagre como amaciante, enfim, tem vários blogs e informações aí na Sim, sim, internet de sim, sim, como sim. utilizar produtos biodegradáveis e ecológicos, tanto para lavar roupa quanto para limpeza de casa. Então, isso são formas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, já que não tem coleta de esgoto e tratamento, para a gente conseguir reduzir essa pegada aonde a gente pode. E a outra é escolher um produto que a gente tenha essa rastreabilidade da cadeia produtiva, né? Então, por exemplo, eu quero comprar um produto dessa lavanderia que faz 100% de reuso, e não de uma lavanderia que não trata o esgoto e polui Exato, o exato. rio. Aí E eu como que queria eu sei, abrir, né? e aí eu queria abrir ou pegar a moda pela água, né, Cláudio, que veio ter essa nossa Exato. plataforma, que foi uma resposta, né? A gente precisava continuar esse assunto, né, da pegada hídrica de Cunha, então a gente se associou, né, um grupo de empresas para falar sobre como cada uma abre sua agenda Uhum. para olhar para esse recurso, né, pra essa gestão responsável. E foi, a gente está fazendo muito webinars, etc., e lives. E um dos últimos webinários teve uma moça, claro que eu não conhecia, que me disse, sem saber muito sobre de onde vinha o projeto Pegada Hídrica, mas ela disse assim, olha, Chiara, eu fiquei muito feliz porque eu vi uma etiqueta da calça da Marisa, dizendo Hum. que ela fazia parte da moda pela água e que eles tinham feito Pegada Hídrica Vicunha. E aí Hum. eu comprei essa calça e fiquei maravilhada com as informações passadas numa calça jeans. E eu fiquei, imagina a felicidade, né, Cláudio? Porque para isso que a gente Uhum. fez. A gente fez para que o Sim, consumidor sim, final chegasse e falasse, opa, então eu preciso, olha aqui o rastro. Deixa eu sim. seguir essas empresas que estão pelo menos abrindo agenda. Porque também a gente não chega lá sem medir e Uhum. sem conversar, né, Cláudio? Também, Sim. maior cuidado com greenwashing, bluewashing, purpose washing, Uhum. né? Não adianta, tá bom, agora eu vou resolver todo o meu problema hídrico. Não, se não se juntar, se não se entender, se não estabelecer meta, calcular, recalcular e estabelecer meta Uhum. de redução, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar no blá blá É, blá aqui sem chegar a lugar nenhum também, né? exato. Eu acho que esse é um papel fundamental da moda pela água, Kiara, porque, assim, às vezes a gente quer a informação, né? Eu, por exemplo, sou um consumidor que busca essa informação e às vezes a gente não encontra, né? Então, ter alguém que faz essa conexão à ponte de toda a cadeia produtiva, que é o caso da moda pela água, buscando pela melhor prática e para colocar essa informação para o consumidor, porque a indústria, as empresas, ela tem um papel também fundamental de transmitir essa informação, que vai ser um diferencial para ela, com certeza, Exato. e até de educação mesmo, né? De conscientizar o consumidor desse produto. Olha, nosso produto ele passa por todas essas etapas, enfim, essa calça vem de uma lavanderia que faz reuso, vem de um algodão que tem uma produção eficiente, vem, enfim, de uma indústria que também trata o seu esgoto e que tem uma meta de redução. Então, todas essas informações são importantes para que o consumidor consiga utilizar na hora de escolher o produto, né? E E existe fazer uma mercado boa para isso, escolha, né? E fazer fazer uma uma boa boa escolha que a escolha, gente fala, né? exato, Agora, e Cláudio, eu vou te promover fazer essa uma. boa prática, né, na Exato, cadeia. das empresas que estão aí abrindo essa Uhum, agenda. Agora, Cláudio, a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa live. Eu queria te perguntar, fazer até uma pergunta que a gente não fez antes, não conversamos antes, mas é um momento importante para falar sobre pós-consumo, né? Você lembra? A gente falou muito sobre pós-consumo, a gente não chegou lá, uhum, porque uhum, justamente exigia aí se aprofundar mais ainda nessa metodologia, quem sabe vai ser o próximo passo. Mas a gente já falou de ACV, né? Análise de ciclo de vida. Minha pergunta uhum. é: comprar uma calça, uma roupa, um acessório, um sapato novo e um usado, eu consigo dizer que esse usado tem uma pegada hídrica menor, porque ele já passou por aquele processo produtivo e eu não, que quer dizer, o impacto já ficou lá para trás, e em vez de ir pro, enfim, eu consigo estabelecer uma Não, boa notícia em relação a isso? sim, eu acho que assim, a resposta em relação à pegada hídrica em si não é tão simples assim, porque depende da matéria-prima, de onde que veio, de quem produziu, enfim. Mas o reuso de um produto que já está no mercado, assim, o aproveitamento disso até que ele realmente não possa mais ser utilizado, é sempre muito positivo, né? Então a gente tem que lembrar que a gente está falando da água, mas a sustentabilidade é muito mais ampla, né?
a gente tem a questão dos resíduos, a questão das mudanças climáticas, da energia, questão social e por aí vai, né? Então a gente tem Não, e que o a resíduo tem tudo a ver sustentabilidade é com muito água, ampla. né? Tem tudo a ver com água. Porque essa roupa que ia ser descartada, que é descartada, muitas vezes de forma prematura, e que ela não encontra uma volta na cadeia, né? Sim. Que ela não Aham. encontra uma vida útil maior, ela vai acabar indo para um É, bueiro, ela vai acabar indo exatamente. para um lugar onde vai impactar ou a mata ciliar, ou Uhum. o entorno, Vai enfim, tem contaminar o impacto solo, por sim, aí vai. contaminar o E solo e por aí vai, né? por aí vai. Por isso que é muito importante a questão da economia circular, né, que você comentou. Não só para a questão da roupa, da moda, mas, por exemplo, para os materiais recicláveis, né? Então, a gente fala, eu coloco o meu material para reciclar. Mas você consome o produto de material reciclado? Porque se ninguém consumir um produto reciclado, não vai ter esse mercado, né, essa cadeia. Então, é muito importante, por essa questão da escassez dos recursos naturais que estão cada vez mais presentes, né, devido É, principalmente escassez ao dos recursos tamanho da naturais. população, né, que hoje é muito grande, junto com a questão do crescimento econômico mesmo, né, o aumento da demanda, as pessoas querem consumir, e isso é natural, mas a partir de quanto mais a gente conseguir utilizar materiais que consigam entrar nesse ciclo, né, que são os materiais biodegradáveis, são os materiais mais naturais ou que você consiga reciclar e voltar ele para o mercado, melhor, porque a gente consegue não impactar a questão a disponibilidade desse recurso para o planeta. Né? O que está acontecendo é que a gente está exaurindo alguns recursos ou a gente está até mudando o equilíbrio da questão da Terra, dos fluxos naturais, que é a questão das mudanças climáticas que acabam impactando na gente mesmo. Então, é sempre um sapato usado, se você tiver a oportunidade de reutilizar, de doar para alguém que vai usar, sempre vai ser muito bom. E com certeza para a sustentabilidade de forma geral, né? Inclusive para a questão da pegada hídrica também. Cláudio, muito obrigada. Eu queria, olha, convidar todo mundo a acessar o www.amodapelaagua.com.br, onde estão todas as informações sobre pegada hídrica, tem página para todas as guardiãs, né, para a Gadesal Company, Iniciativa Verde, todas as outras 6 guardiãs, né, Marisa, Vicunha, YD, Daimler, a Brapa, né, que é a Associação de Produtores de Algodão, Sou de Algodão, que é o movimento, enfim, tá tudo lá, tá, gente? E, Cláudio, muito obrigada. Eu estava louca para a gente poder, essa pandemia, pelo menos dar um pouco mais de liberdade para a gente poder se encontrar novamente para conversar sobre próximos passos, mas senão a gente usa a tecnologia a nosso favor mesmo. Em tempos de pandemia, vamos usar a tecnologia, não é isso que você Uhum. falou? Adorei Não, esse vamos usar a trocadilho. tecnologia, exatamente. Cláudio, muito obrigada, tá? Até logo. Muito obrigada Obrigado, mesmo. Kiara, Até um já. abraço. Obrigada, um beijo. Beijo, até Tchau, já. tchau. Obrigada, Cláudio.